Começa agora. Me Tira do Perrengue. E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Me Tira do Perrengue, o seu programa semanal sobre finanças. E hoje nós vamos falar sobre transição de carreira, um assunto delicado que envolve muito planejamento, onde as pessoas buscam a transição para mudar aí o local de trabalho, ter mais qualidade de vida, buscar mais paz interior ou até mesmo aumentar a renda, mas tem que ser feito com planejamento para não passar perrengue. E essa motivação, muitas vezes, tem vários fatores envolvidos, como o Érico já mencionou. Então, às vezes, a pessoa quer trocar de ambiente, ou ela quer trocar a profissão também, né? Quer mudar de uma coisa para outra porque se redescobriu, né? Fez um processo ali de autoconhecimento, falou, não é bem aqui que eu quero ficar, escolheu aquela profissão lá quando tinha, né, 18 anos, 20 anos, e agora fala, nossa, isso aqui não faz sentido. Eu passei por esse processo também de transição de compradora para educadora financeira. O Érico também. Passei também por esse processo. Está nesse processo. Então, a gente precisa ter muita atenção, avaliar nossas habilidades, às vezes buscar até um apoio de um profissional da área para nos orientar. Exatamente. Mas a gente está aqui para dizer também que o planejamento financeiro é um dos itens fundamentais para você não entrar naquele sonho e virar um pesadelo. Aquela transição tão sonhada naquele novo cargo, naquela nova profissão tão sonhada, ou num outro país às vezes, e aquilo virar um pesadelo. Para isso, convidamos aqui a Andresa Borges. Ela tem um currículo incrível, muito grata por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. E vamos bater um papo aqui para que essa transição realmente não seja um perrengue, né? Assim como vocês, eu também transicionei de carreira, fiz 2 transições, então tenho aí um tempinho de estrada e compartilho com as pessoas através de consultoria e mentoria, não só de transição de carreira, mas de construção de carreira também. Então aproveita, apresente-se para a nossa audiência para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Tá, joia. Para quem não está me vendo, né? Eu sou uma mulher, estou vestida com uma saia de couro bege, estou de sapato baixinho preto, estou sentada num sofá azul, estou de cabelo preto amarrado. E falando um pouquinho do meu currículo, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu resolvi que eu queria ser farmacêutica. Achei que eu ia fazer cosméticos, trabalhar no segmento de beleza, e assim foi. Trabalhei com farmácia de manipulação durante muito tempo e me vi dentro de um laboratório de manipulação. Como vocês podem ver, eu sou muito tímida, não falo quase nada. E aí eu pensei em transicionar pela primeira vez. Saí de dentro de um laboratório, onde eu trabalhava toda paramentada. Eu adorava o que eu fazia, mas eu também gostava de conversar. E aí fiz uma pós-graduação em marketing e fui trabalhar com marketing na área de saúde e de beleza. Gostei muito da área de marketing. E aí fiz uma transição um pouco mais profunda, fiz administração, então concluí a minha faculdade, concluí um ciclo de 10 anos. Depois fui fazer administração, trabalhei por 15 anos com gestão e agora, mais recentemente, nos últimos 5 anos, montei minha própria empresa de consultoria e de mentoria. Então foram transições suaves e uma transição de 5 anos atrás na pandemia, essa foi meio perrengue. Na pandemia, acho que o que não foi perrengue, Muitas né? pessoas fizeram, acho que, processo de transição na pandemia, né? Essa coisa de estar em casa, de mudar o ambiente, de rever a vida. Sim. Uma série de coisas, acho que muita gente passou por esse processo. Um momento mais introspectivo, né? Em casa, mais tempo para poder pensar. E novas pensar, formas, né? de trabalhar também, né? É A gente tem novas formas de trabalhar e a gente tem uma estatística altíssima no Brasil de empreendedores por necessidade, né? Então, a gente teve aí uma alta do desemprego e a criatividade não deixa ninguém parado, a gente precisa se reinventar. E aí, na pandemia, nasceram muitos novos negócios. É verdade. Bacana. Fala pra gente, qual o primeiro passo que alguém deve considerar ao decidir iniciar a transição? Então, a gente está com a nossa audiência, está escutando e falou, eu acho que eu estou nesse processo aí, acho que eu quero dar esse passo, estou com medo, né? Mas então, qual é o primeiro passo que a pessoa tem que dar? O primeiro passo que eu gosto de falar é você abrir uma folha, não é nem A4, aquela grande assim, A3. de desenho, A3. exatamente, e colocar
todos os efeitos de contentamento e todos os efeitos de descontentamento. Então, hoje você tem uma carreira que pode estar consolidada ou não, vai depender muito também, sabe, Patrícia, do momento de carreira de cada um. Se eu estou falando com uma geração X, se eu estou falando com uma geração Z, mas via de regra é o que eu falo, fazer uma ponderação. Você escreve tudo, mas por que é importante escrever? Andressa, posso usar o WhatsApp? Não usa o WhatsApp. Pega uma folha grande e coloca lá tudo prós do que você está vivendo hoje e o que você gostaria de viver no curto, no médio e no longo prazo. O que é curto prazo? 12 meses. O que é médio prazo? 3 anos. O que é longo prazo? 5 anos. Porque essa transição de carreira, ela pode ser uma transição radical, então eu vou mudar radicalmente o que eu faço. Ela pode ser uma transição incremental, então eu gosto da área que eu trabalho, mas eu quero sair da área operacional e quero ocupar um cargo um pouco mais tático e estratégico. É também uma transição de carreira, porque você vai passar por uma necessidade de outras habilidades. Então, é o que a gente chama de mapa visual. Primeiro passo, fazer um mapa visual com prós e contras do que você está vivendo hoje. Eu já vou fazer essa pergunta surpresa. Já? Já. Nossa! Bateu, surpresinha? Bateu. Surpresinha, aqui tem. Qual é a diferença? Você comentando agora, e me veio na cabeça, qual é a diferença entre transição de carreira e você evoluir na carreira, crescer numa carreira? Porque você falou assim, você está às vezes numa operação, numa função mais operacional, e aí você quer ir para uma função mais gerencial, estratégico. E às vezes isso faz parte de uma carreira. Sim. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o banco, acontece muito isso, né? A pessoa entra como estagiário, atendendo ali as pessoas que estão na fila, e depois vira caixa, depois entra como gerente, daqui a pouco ela está no topo da organização. Então, um processo natural dentro de algumas organizações. Como definir o que é uma evolução na carreira para efetivamente transição de carreira nesse aspecto? Excelente, excelente pergunta. Transição tem a ver com mudança, certo? Eu não vou ficar onde eu estou agora, mas eu também não cheguei onde eu ainda quero estar. Então, quando a gente está fazendo... Uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente está aplicando para um processo dentro de uma empresa é: essa empresa tem plano de carreira? E aí, aquele plano de carreira ele está desenhado. Só que o plano de carreira está desenhado da organização. E aí eu te pergunto, a carreira é sua e você gerencia a sua carreira? Ou você vai seguir uma carreira desenhada por uma empresa para um cargo? Então, quando você está dentro de uma organização, por mais que seja um processo natural, é o que eu chamo de transição incremental na carreira, você precisa cuidar da sua carreira. E esse plano de curto, médio e longo prazo também precisa existir. Por quê? Você, dentro da sua organização, por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo. Eu comecei como farmacêutica. E eu fiz farmácia porque eu queria trabalhar na área de saúde e beleza. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu continuei trabalhando no mesmo segmento. Mas eu não queria mais uma profissão técnica. Eu não trabalhei na indústria farmacêutica, eu trabalhei como gestora. Eu fui para uma área de marketing. Então, por mais que fosse uma indústria de cosméticos e eu estava dentro do meu sonho, eu não tinha as competências, as habilidades técnicas que eu precisava para aquele novo cargo. Então, quando você vai para dentro de uma empresa, você tem 1000 oportunidades. Imagina o que é você sair de uma indústria e ir para a área de compras. O que você é sair da área de compras e para a área financeira. A carreira pode estar desenhada para o cargo, ou você pode assumir o protagonismo e desenhar a sua carreira e chegar para a empresa e dizer o seguinte: olha, eu gostaria de transicionar de área. Eu estou no marketing, eu gostaria de ir para a área de gestão de pessoas, ou então eu gostaria de ir para a logística. É também uma transição de carreira. Essa é uma incremental. A radical que eu falo é quando você deixa, por exemplo, de ser a Patrícia, né? De ser uma CLT para você empreender. Também você está fazendo uma gestão de carreira. E aí tem algumas que são mais radicais, né? Você pode ser um engenheiro
e, de repente, optar pela advocacia, pelo direito. Existem muitas profissões surgindo. Eu costumo falar hoje que existe transição de carreira e carreiras em transição. As carreiras, elas estão transicionando. Então, essa mudança, ela acontece mais rápido do que acontecia no passado. No passado, a gente recebia homenagens, né? Você ficou 5 anos de empresa, 10 anos de empresa, 30 anos de empresa. Hoje, a gente pode fazer uma grande transição dentro da mesma empresa. Bacana. Vou fazer minha pergunta. Eu tinha uma pergunta para fazer aqui, mas tudo bem. Então, deixa eu fazer. Vai. Como lidar com medos e inseguranças nesse processo? Porque dá muito medo de como eu vou... Parece que você tem que começar do zero. Como é que as pessoas vão me aceitar? Como é que o mercado vai... né? Se essa nova profissão, será que dá grana? Que às vezes é isso também, né? Às vezes a pessoa tem essa insegurança. Será que eu vou ganhar mais, vou ganhar menos? E aí, como lidar com toda essa questão emocional que acaba entrando dentro desse processo de medo e insegurança? O medo, ele faz parte, né? Ele é uma... A gente viu divertidamente, o medo nunca some, ele está sempre ali, né? À espreita. Como é que a gente reduz a chance do medo? Primeiro, um caminho do conhecimento. Eu preciso conhecer a área que eu almejo ocupar, as competências que essa área exige, não só competências técnicas, mas também as competências emocionais. E aí entra o fator autoconhecimento, né? Então, imagina que a sua carreira, ela é um ativo, ela é um produto seu. Você está construindo essa carreira. Então, enxergar curto, médio e longo prazo é essencial. Se você tem um ativo, você vai pensar o seguinte: bom, se eu fosse um investidor, eu preciso me conhecer. Eu sou um investidor mais arrojado, eu sou moderado ou eu sou avesso ao risco. Ou seja, nessa minha carreira, eu sou arrojado, o arrojado ele vai com tudo. Se eu sou moderado, eu vou ter mais cautela, mais planejamento. Agora, se eu busco um pouco mais de segurança, eu vou ter que fazer um aprofundamento. Como que eu descubro se eu sou mais arrojado, mais moderado? Fazendo avaliações comportamentais, avaliações de perfil. Então, existem profissionais que podem te ajudar nessa busca do autoconhecimento. Avaliações comportamentais, dessas que a gente faz para fazer uma aplicação quando você vai ocupar um cargo. Então, é para isso que a gente faz essas avaliações e esses testes comportamentais. Então, conhecer a área tecnicamente. Como é que você conhece, gente? É importante, né? Vai buscar, vai dar um Google. Agora, conhecer. Conversar com pessoas dessa área, saber como essas pessoas chegaram onde elas chegaram, saber quais são os perrengues que existem nesse meio termo e entender principalmente se você tem essas habilidades, o que você precisa fazer para desenvolver essas habilidades, para você reduzir a chance do perrengue. O medo, ele vai te acompanhar. Aquele friozinho que a gente sente na barriga, mas a gente vai com medo mesmo. Então, se a gente planeja, conhece para onde a gente quer ir, conhece as nossas habilidades e pede uma ajuda profissional para que você possa reduzir a chance do medo te tomar conta, é super importante. Agora, é um momento de incerteza. Esse momento de incerteza, a gente precisa saber como a gente é em momentos de incerteza. Então, buscar identificar como é que foi a primeira escolha de carreira. Eu escolhi pelo que eu gostava de fazer, pelo que meu pai e minha mãe sugeriram que eu fizesse, pelo que o mercado estava fazendo. Como é que foram esses momentos de insegurança na minha carreira? Como é que foi quando eu fui promovido? Então, o autoconhecimento é muito importante, vai reduzir o medo, mas a incerteza faz parte. O medo é importante, né? O medo, na dosagem correta, ele te ajuda, ele te impulsiona. O medo, numa dosagem exagerada, ele te trava, né? Ele te dá ansiedade e você não consegue fazer nada. Então, ter um entendimento sobre esse sentimento, sobre essa emoção, é muito importante. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta surpresa. É hoje, hein? Hoje é o dia. Tá avacalhando. É porque ela estava falando,
E tá aparecendo na minha cabeça. Vamos lá. Ok, bora lá. A gente está falando de planejamento, de autoconhecimento, de fazer um teste de perfil, verificar, ok. Mas a gente falou no início, você mencionou que o brasileiro ele é empreendedor por necessidade. Grande parte. Grande parte. Tem o por vocação, mas tem o por necessidade. E aí vem pandemia, a pessoa perde o emprego e aí ele se vê ali numa única alternativa, empreender. Ou seja, ele é forçado a fazer uma transição de carreira, não porque ele quis, mas justamente pelo cenário macroeconômico mundial. Perdeu o emprego, acabou, aquela vaga não existe mais. Procurar outro emprego é algo que não vai acontecer naquele momento. E aí, nesse caso, o que fazer? Qual é a sua orientação para aquela pessoa que se vê nessa situação, né? Obrigado a fazer uma transição de carreira. Eu quero até complementar também, então. Eu já acompanho algumas pessoas em mentoria que estão começando a ter esse desafio por conta da idade, por exemplo. Era uma outra pergunta que eu ia fazer. Porque, nossa, eu não estou conseguindo me recolocar por conta da idade. É claro que as empresas não falam isso, mas ele está percebendo, né? O mentorado falou, estou percebendo o que está acontecendo. Então, acho que essa resposta vai ajudar também essas pessoas que estão aí no mercado e que não estão sendo mais aceitos, talvez por conta da questão da idade. Foi excelente sua complementação, Patrícia, mas eu vou distinguir. Ambos são por necessidade. A diferença é que, pela idade, eu sou uma mulher de 50 anos. A minha transição de carreira, essa última, foi justamente pensando, bom, eu estou com 45, eu já quero pensar o que eu vou fazer aos 50. Lembra que eu falei? Curto, médio e longo prazo. Então, eu pude planejar no longo prazo para que, aos 50, que é hoje, eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo. E aí, infelizmente, a gente precisa falar do etarismo, né? Quando a gente consegue perceber, bom, isso é uma verdade, um fato posto? Não, né? Isso não é um fato posto que vai acontecer com todas as pessoas. Mas a gente tem muita gente nova chegando, né? O mercado ele é competitivo. Então, eu pensar e planejar a minha carreira, eu vou fazer o quê? Eu vou empreender? Eu vou entrar para uma consultoria? Eu vou fazer uma nova carreira? Vou começar tudo do zero? Porque quando a gente tem 50 anos, tem duas coisas. A gente tem muita experiência e o mercado absorve legado, né? Então, é o que a gente chama hoje da economia prateada. Essa convivência, né? Onde que o meu aprendizado é bem-vindo? Existem várias escolas de formação livre, onde a prática e a vivência e a experiência desse profissional é muito bem-vinda. Agora, quando acontece de uma forma abrupta, quando é no caso de uma pandemia ou, infelizmente, no caso das mulheres, uma gestação, que a mulher opta por ficar em casa, cuidando, dando atenção para a família e para os filhos, eu gosto de uma técnica japonesa chamada Ikigai. O que o Ikigai fala? Primeiro, você tem uma maior probabilidade de ter êxito naquilo que você faz bem. Todo mundo faz alguma coisa bem. Eu só não sei cozinhar bem, gente, é verdade. Então, assim, o mercado de alimentação, eu pensei, né, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer algum dia na pandemia, né? E eu pensei, cozinha não é o meu forte. Então, saber o que você faz bem e olhar e falar, isso aqui eu não faço tão bem assim. Identificar o que você faz bem, quais são os seus talentos. Quem sabe que você também faz isso bem? É uma rede de apoio e alguém que vai poder te identificar. Então, identificar o que você faz bem, identificar pessoas que sabem que você faz isso bem também, montar uma boa narrativa. Então, o mercado, ele vai entender aquilo que você comunicar. Comunicar o que o mercado também precisa. O Ikigai, ele fala muito disso. Então, você identifica seu dom, identifica o seu talento, por que você faz aquilo que você gosta de fazer, identifica uma rede de apoio, cria uma narrativa, ou seja, empacota tudo isso e aí você vai identificar quem precisa o que eu vou oferecer, ou seja, o meu público-alvo. E aí o segredo, gente, dos japoneses que é maravilhoso, começa pequeno, baby steps.
pequeno com pequeno. E aí você vai ganhando e vai fortalecendo o seu networking, aquilo que você faz bem, e aí você vai criando e gerando engajamento. Mais pequeno. É isso aí. É um passo de cada vez, né? É o famoso um passo de cada vez. Baby steps. É isso aí. E qual é o gatilho para a pessoa que hoje tem seu emprego, né? Tem já o seu trabalho, para pensar assim, não, eu preciso fazer uma mudança de carreira? O que tem que acontecer dentro de uma pessoa para ela sentir que é o momento para mudar de carreira? Pergunta do milhão. Se a gente abrir, né, aqui se a gente abrisse, né, a interação, pode ser por necessidade, pode ser por idade, pode ser por oportunidade, pode ser por insatisfação, com certeza. Pode ser porque já deu, né? E tá tudo bem. Pode ser por decepção, né? Eu acreditei que eu seria um excelente médico. E aí, o dia a dia da rotina, eu não me vejo, né, ali como médico. E aí eu resolvo começar. Pode ser porque eu fiz para agradar meu pai e agradar minha mãe. E aí eu segui, porque meu pai era advogado, minha mãe era advogada e eu sou advogada. Eu tenho uma colega amicíssima. Hoje ela é empreendedora da área da engenharia, mas ela não é engenheira, ela é empreendedora. Mas ela começou seguindo carreira no serviço público. Então, olha a diferença de você deixar uma carreira no serviço público como concursada para empreender. Então, os motivos são variados. Caramba, um universo. É um salto muito grande, saído da estabilidade de um concurso, né? De um trabalho em órgão público para o empreendedorismo, que eu acho que é o tipo de trabalho que corre mais risco. É o investimento de maior risco. De maior risco no Brasil. Criptomoeda é nada. E a motivação dela foi interessantíssima, porque filha de pais da área do direito e com uma forte sugestão para o concurso público. Ela passou no concurso público, recebeu 2 salários e ela falou o seguinte: bom, agora eu já fiz tudo que vocês me orientaram a fazer. Vou pegar os meus 2 salários e vou fazer o que eu quero fazer. E é uma empreendedora de sucesso hoje aqui no estado do Espírito Santo. Caramba! É isso aí, tem muitas histórias. Muitas para histórias. nos inspirar. Agora, sim, quais são os principais erros que as pessoas cometem aí na sua jornada que você vem acompanhando, né, como mentora de carreira de várias, né, esse currículo vasto, mas também focada aí nessa questão da transição. Quais são os principais erros, os erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo numa transição e como evitá-los? O primeiro é subestimar o perrengue, né? Então, os atributos técnicos a gente consegue mensurar. Então, fazer um plano financeiro para que você possa se manter nesse período. Ok, todo mundo acerta. Mas e o e se? E se o período não for, por exemplo, 12 meses? Eu preciso fazer as considerações daquilo que foge ao meu controle, mas eu consigo antever. Então, o primeiro erro, Patrícia, é a gente superestimar o controle que a gente tem da vida. A gente não tem controle sobre tudo na vida. Então, entender que imprevistos acontecem. Imprevisto é aquilo que eu não previ, né? Então, como é que eu vou prever se der um perrengue? Faz uma lista dos perrengues que pode acontecer. Então, pode ser que eu precise mudar de cidade. O que vai acontecer se eu precisar, né? Eu estou numa cidade nova. E aí, eu cheguei aqui no Espírito Santo, tem 5 anos que eu estou aqui, e eu vim para cá porque eu fui transferido da minha empresa e gostei da cidade, mas agora quero sair da minha área. O que vai acontecer? Então, prever prós, todos os prós, como é que eu faço tudo isso? E os contras, né? O que pode fugir do meu controle? Um outro ponto que eu sugiro é procurar um profissional. Não precisa ser um profissional exatamente
mentor de carreira, não precisa ser um mentor formal, né? No meu caso, eu sou uma mentora formada que tem uma instrução para isso. Existem muitos mentores informais. Procurar alguém que já fez uma transição de carreira, perguntar quais foram os erros e os acertos, entender erros e acertos. E o principal, aprender a navegar na incerteza. Esse eu acho que é o principal. Então, por o planejamento, a gente fica muito fixado naquele planejamento, né? Esteja aberto para as incertezas, porque muitas vezes existem oportunidades e a gente pode fazer uma transição para aquilo que a gente não viu. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu construí minha carreira, fiz meu planejamento, fiz a minha pós-graduação, estava tudo certinho, montei o meu espaço. Meu primeiro paciente, o primeiro assim, não estava dentro do meu público-alvo. Eu liguei para uma pessoa da minha confiança, para minha mentora, e falei, não estou preparada para isso. Ela disse, quem disse que você não está preparada? Falei, mas eu não me preparei. Ela falou, você não se preparou ou você não quer? Porque competência para isso você tem. Eu não me sentia segura. Eu falei, eu não sei se eu vou dar conta. Mas fui não dando conta mesmo assim. Então, meu primeiro paciente era uma criança de 2 anos de idade. Eu queria atender adultos, trabalhar com pessoas em transição de carreira, trabalhando estresse, ansiedade, burnout, tudo isso. E era uma criança de 2 anos de idade. Hoje, um dos meus trabalhos é atender crianças no projeto Hora de Brincar da PAI. Então, eu abracei o que o universo me trouxe. É o que a Carol Dweck chama de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Então, se eu estou muito focado, muito fixado, do livro Mindset, esse exatamente. Livro é incrível. A gente já indicou ele aqui já. Então, vamos reforçar a dica. Mindset de crescimento é você estar aberto para as oportunidades. Legal, e ela falou de navegar, eu vi logo um barquinho, a pessoa está assim, ó, no CLT, não tem estabilidade, mas está ali no CLT, está no concurso público, porque tem um barquinho navegando, escrito empreendedorismo, a pessoa pula dentro e vai se embora. Do nada e vai se embora. E a coragem de ser imperfeito também, né, da Brené Brown, ela fala muito isso, né? Então, saber das nossas vulnerabilidades, se preparar para as incertezas e ter essa mentalidade de crescimento. Dizem, como diz por aí, né? Queima o barco, né? Quebra a ponte, se joga e faz. Vai abraça o perrengue. É isso. Cara, você já fez todas as perguntas surpresas, né? Mas eu vou pedir para ela se apresentar. A gente está finalizando o nosso programa. Mas eu quero, antes de finalizar e pedir para ela se apresentar, olhando para aquela câmera ali. Meninos, é a 3? Qual? A câmera dela? 3S. É a 3? Olhando para aquela câmera ali, deixa um conselho, uma dica para alguém estar nesse processo, tá angustiado, tá, meu Deus, né? Deixa uma dica. Bom, para você que está vivendo um processo de transição de carreira, seja ele uma transição mais radical, seja ele uma transição incremental, ou seja, crescendo na carreira, vou deixar aqui para vocês 3 dicas. Primeiro, conheça o terreno que você deseja pisar. Segundo, olha para dentro e conheça você mesmo. E terceiro, abrace a incerteza, porque nem tudo na vida a gente pode controlar. Eu sou Andresa Borges, consultora e mentora de carreira. Você me acha nas redes sociais? Posso deixar aqui os meus contatos? Claro, já seria a próxima. Você me encontra nas principais redes, o LinkedIn, obviamente, lá tem sempre conteúdo, e também no Instagram, Andresa Borges. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo. Nós que agradecemos, deu um show. Legal, bacana. Vai ajudar muito a nossa audiência, muito grata. Valeu. É isso, gente. Então a gente fica por aqui e até o próximo episódio. A gente tá onde mesmo, Patrícia? No Spotify, da TV Vitória, no site, no YouTube do Folha Vitória. É perrengue para todo lado, não tem desculpa. E até o nosso próximo encontro. Beijo, tchau. Valeu. Você ouviu na 90.5 FM. Me Tira do Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.